Bem-vindo, bem-vinda ao Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o ESG. Esse é um videocast que se propõe a realmente simplificar essas 3 letrinhas. E o episódio de hoje é um episódio sobre o tema pessoas, que nada mais é do que o S do ESG. E a gente vai falar sobre uma temática que para a gente é muito importante, eu tenho certeza que para vocês também, que é vivendo de arte, porque arte e cultura está nas nossas vidas de várias formas. E aí a gente para pensar, será que é possível viver de arte? Será que é possível transformar paixão em profissão? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Fátima Rendeiro, aqui comigo está Daniele Carneiro. Nós fazemos parte de um coletivo de profissionais que está realmente se propondo a aproximar esse tema do dia a dia de todos nós, de uma forma leve, de uma forma simples. E para isso a gente sempre traz convidados muito especiais, né, Dani? Exatamente. Pessoas que, assim, a gente tem muita honra de receber. E aqui nós estamos hoje com 2 convidados especialistas e muito especiais para a gente. Marcelo Guedes, que é coordenador da graduação da SPM Rio, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E Miltinho, que dispensa apresentações, uma lenda na música, fundador do MPB4. Uma honra ter você aqui conosco. E nós gostaríamos muito que vocês se apresentassem brevemente para a nossa audiência, falando um pouquinho sobre essa história tão rica de vocês, para depois a gente começar nosso bate-papo. Ok. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, né? Meu nome é Marcelo Guedes, eu sou coordenador e sou professor de marketing da SPM. Mas eu tenho uma paixão, a paixão é o carnaval. Eu estudo a indústria do carnaval desde 84, né? Ou seja, são muitos anos estudando, participando de todo esse processo. E eu tenho uma visão muito otimista em relação a tudo isso. Eu acredito no carnaval, eu acredito na cultura, eu acredito no Rio de Janeiro. E por isso mesmo eu acho muito importante estar aqui com vocês para a gente debater um pouquinho esse assunto. Legal. Bom, eu sou Milton Santos, mas virei Miltinho logo desde cedo, porque meu pai se chamava Milton Santos também. E eu fico muito satisfeito de ter sido convidado para conversar sobre isso, debater, que é de fato 60 anos de carreira ininterrupta, o MPB4 nunca parou, e eu vivo de música até hoje, e estava pensando até quando a gente estava conversando anteriormente aqui, que tem muitos profissionais de música que têm um outro emprego, entende? E o MPB4, os 4, desde sempre, na formação original e agora também, é tudo ligado à música. Eu nunca tive outra profissão. Tentei algumas vezes, não deu certo. Então eu achei melhor ficar só tocando meu violão, cantando e defendendo a música popular brasileira. Maravilhoso. Você é realmente quem transformou paixão em profissão, né, Milton? Com certeza. Eu, antes disso, estudei engenharia, fui até o 3º ano, e antes de ser estudante de engenharia universitário, eu estudei numa escola militar. Quer dizer, quando comecei, achei que eu ia ser militar. Parei aos 18 anos, eu descobri que não tem nada que ver comigo. Que o mundo te ganhou, né? Não, isso aí é maravilhoso. Isso aí é um ponto a favor. É um ponto a favor, super a favor. Muito obrigada, tá, pela introdução, né, Dani? A gente fica, assim, realmente lisonjeado, né? Ter a presença de vocês dois, como Guedes, um estudioso do carnaval, que a gente se conhece há muito tempo e tem tanta história para contar que a gente ficaria até, acho que, o dia inteiro aqui conversando. Mas vamos tentar ser breves, até porque a nossa proposta é um bate-papo breve. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre esse caldeirão efervescente que é o Rio de Janeiro, né? Em cultura, em arte. E quando a gente pensa em música, em carnaval, tá por todo lado, né? E não é à toa que o samba nasceu no Rio, o choro nasceu no Rio. A gente tem muitas representações culturais, de fato, que nasceram aqui e a gente tem muito orgulho disso, a gente pode dizer assim, né? Que, de fato, é um orgulho. E aí, Guedes, eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, sobre o quanto essa expressão artística, essa cultura, essa arte pode realmente movimentar a economia de uma cidade. Porque, no fundo, é um pouco sobre isso que a gente quer tratar aqui, sabe? É muito bom ser uma cidade inspiradora, né? Mas o quanto que a gente consegue aproveitar isso de uma forma a nosso favor. Então, você como um estudioso da indústria do carnaval, acho que você pode nos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza.
Em 1983, aproximadamente, acho que foi 83, teve um enredo do Império Serrano que falava Super Escolas de Samba S.A., Super Alegoria, escondendo gente bamba, que covardia, né? Era bumbum bate com bum pro gundum. Poxa. E é uma visão crítica, mas tem um outro lado, que é a visão do crescimento do carnaval e da economia do carnaval, fazendo com que pessoas que gostavam e que amavam o carnaval pudessem entender que aquilo poderia virar a profissão deles. Ou seja, aquilo não era mais lata d'água, aquilo ali não era um tamborim apenas, aquilo ali era um movimento cultural importantíssimo e ímpar para a cidade. O Prestes Filho, ele criou um livro, lançou um livro em 2007 chamado Economia Criativa do Carnaval. Eu até participei da pesquisa desse livro. E naquela época, olha que coisa interessante, 2007, ele falava que o Carnaval do Rio movimentava cerca de 680 milhões de reais e 400 mil empregos. Hoje, 2024, o faturamento do Carnaval do Rio foi 5 bilhões de reais. Impressionante, Nossa, né? impressionante mesmo. Isso é impressionante, o crescimento. Ora, esse crescimento, ele traz junto com ele toda uma equipe, todo um conjunto, porque eu estou falando de cultura, eu estou falando de arte. Sim, sim. Ou seja, a gente está trazendo junto com esse movimento todo um grupo de atores do carnaval dentro desse ecossistema fundamentais para o processo. E aí temos que entender que o mundo mudou. Super escola de samba virou? Sim, tá? Mas com ela vieram os grandes artistas, bailarinos, coreógrafos, arquitetos, gestores de projeto, sonhadores, alegoria, adereço. Hoje, uma criança que sonhava em fazer um carrinho e pensar no carnaval hoje, ele é um carnavalesco de uma escola do grupo especial. E ele é reverenciado no mundo inteiro. Todos conhecem. Então, olha como muda essa economia. E uma coisa muito interessante, que as pessoas muitas vezes esquecem isso, é que a economia do carnaval, que está dentro da cultura do Rio de Janeiro, ela é movimentada durante todo o ano. Porque as pessoas também acham que todo esse processo é um processo de 4 dias. Não Exatamente, São 365 dias para gerar É muita espetáculo. dedicação, né? É muita dedicação. Então você vê que isso é fundamental. E além disso, é muito importante também entender que existe a territorialização do carnaval. O carnaval movimenta o bairro. Hoje você pega, por exemplo, Madureira, ou até mesmo São Gonçalo, Viradouro, e você verifica como movimenta a economia daquela região. Feiras das Iabás, é o Bar da Frente, é a menina que sonha em ser passista, é um menino que sonha em ser atuar na bateria ou ser um puxador de samba. Então, repara como todo esse movimento, ele gera sonhos, ele gera também realidade, os futuros profissionais do carnaval. Hoje, um profissional do carnaval, ele atua 365 dias no ano e ele atua fora do Brasil. Sim, sim. Você verifica muitas vezes que você está viajando o mundo inteiro representando a cultura do Brasil, tá? Então repara como esse movimento, ele gera, além de toda essa divisa para o Estado, só esse ano foram 500 milhões de impostos arrecadados na cidade do Rio. É muito grande, é muito forte, tá? E além, para isso funcionar, para essa máquina funcionar, nós temos que ter uma equipe, uma mega equipe de sonhadores, e que esse sonho vira uma realidade, né? Então, eu acredito e eu entendo que com o crescimento do fluxo turismo, do investimento na cidade, do apoio do poder público, a gente vai ter cada vez mais milhares de estrelas sendo reverenciadas. E sem falar, né, que tem o outro lado também, né, do carnaval, especialmente quando a gente pensa em desenvolvimento territorial, de comunidade,
que é o lugar também que vira o hub ali de educação, né? Tem escolas que se formam ali, né? Para a educação mesmo de base, né? Para essas crianças, jovens, adolescentes, adultos. Que transformam vidas. Que transformam vidas. Tem o exemplo da Mangueira, que tem a escola de esporte, né? Exatamente. Então, assim, você começa a ter outras saídas de impacto socioeconômico, né, de impacto social, que são muito importantes e que só acontece pela mobilização que é criada pela entidade institucional da escola de samba, daquele território, né? Então, Perfeito. Você pega Madreira, Portela, a Portela é uma instituição que ela é acreditada, reverenciada e respeitada pela comunidade. Então, quando a Portela fala assim, então, a partir de agora, só vai poder entrar aqui na ala mirim quem tiver cursado aqui, quem tiver apresentado o boletim, que passou de ano. Isso é uma maneira de você criar resultados, que a gente chama de resultados catalisadores, né, naquele território, e que, às vezes, isso não tá, a comunicação talvez nem sempre está tão clara desses outros benefícios. Exatamente. Né? Que isso tudo é base de economia, porque pode ser que sim, que uma criança ali da comunidade não queira trabalhar no carnaval, mas queira ser um engenheiro, um advogado, um médico, e a escola de samba está proporcionando aquele estudo de base para ele. Isso é muito interessante. Isso é fantástico. Isso é motivador e vou além. Eu acho que a gente tem cada vez mais promover isso. Eu acredito nisso, eu acredito nessa promoção no social, trazendo para cada comunidade essa opção, como você falou, Dani, tá? De promover o estudo, incentivar o estudo e até permitir com que aquela criança seja um historiador, um engenheiro, faça suas ou escolhas. Até um artista. Exatamente, faça suas escolhas. Promover a nossa cultura. Isso é sensacional. Faça suas escolhas, isso é muito bom, isso é criar oportunidade, né? E é tudo na arte, quer dizer, as escolas de samba são um celeiro de artistas, né? Mas eu digo assim, tentando particularizar um pouco, na minha área principalmente, ligada à música, as escolas, o pessoal da escola de samba, dos percussionistas, o que essas pessoas, você sente que a alegria deles estarem ali, é exatamente como você falou, pequenos meninos ainda que sonhavam em tocar ali, são músicos excelentes, dali saem, quando a gente vai gravar, a gente sabe, não, esse cara aí, ele é da escola da Mangueira, aquele ali é o percussionista não sei de onde, tal, das escolas, todos eles são os profissionais que vão ao estúdio gravar, percussionistas, normalmente vêm das escolas de samba, é muito bacana. Excelente. Miltinho, agora é para você a pergunta. Diga lá. Né? 60 anos de carreira da sua banda, que você fundou, MPB4, 60 anos vivendo de arte, como você falou, nunca teve outra profissão que não fosse cantar e tocar seu violão, formou família, né? Passou por todos os cenários políticos, econômicos, de crises, e está aí, de pé, né, aos 80 anos, super ativo, continuando a fazer show, acabou de entregar um show gigantesco na quarta-feira. E lançando um álbum novo. E lançando, né, um disco novo com a participação de todos os compositores que a gente conhece, né, que estão vivos da música popular brasileira, e sem falar que o MPB4 foi quem alcunhou, né, a MPB, né, esse termo. Com certeza. Conta pra gente, assim, para essa audiência que está escutando a gente, um pouco da tua trajetória. Assim, o que a gente quer saber? A gente quer saber de onde você veio e para onde você quer ir. Sim. Né? E não foram poucos percalços no caminho. Muitos, mas a gente quer saber de você como eles foram transpor, né? Como é que você conseguiu transpor esses percalços? Porque a nossa mensagem aqui é uma mensagem de inspiração, né? Olhar você e pensar, pô, dá para ser o Miltinho. Como é que é isso? Olha, o começo é muito importante, o começo do MPB4, porque a gente o grupo nasceu no Centro Popular de Cultura, que era um braço da Centro Popular de Niterói, né? Centro Popular de Cultura de Niterói, um braço da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e que o nome do MPB4 ainda não era MPB4, era Quarteto do CPC, e isso foi proibido com o golpe de 64, não podia mais CPC, não podia mais UNE, né? E aí a gente foi obrigado a mudar de nome. Então, como eu estudava engenharia, eu e o Magro tivemos essa ideia de, depois de
tentar vários nomes, os Fluminenses, os não sei o quê, um monte de bobagem, né? Aí a gente falou, pô, nós não conseguimos chegar a um acordo, nós 4, que eu digo, né? Colocando o Rui e o Aquiles também. E aí a gente chegou à conclusão que tinha um conjunto que a gente tinha feito, eu organizava uns shows de música na escola de engenharia, e tinha um conjunto instrumental que a gente deu o nome de MPB5. Aí a gente falou, pô, pro Mago, vamos fazer MPB4? Aí eu, pô, mas que nome esquisito, porque não se usava essa sigla ainda, ninguém tinha essa referência. Eu chamava música popular brasileira, música brasileira, mas não existia a sigla. A sigla veio exatamente do nome que a gente tinha desse MPB5, virou MPB4, e depois de um tempo aí, tinham umas pessoas que começaram a dizer, não, eu que inventei, eu falei, eu acho melhor a gente contar a nossa história, porque a gente tem que dizer o porquê dessa sigla virar uma coisa referência da música brasileira em um certo momento, e agora já é uma coisa estabelecida, né? A música popular brasileira. E viver os 60 anos de música é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu nunca fiz outra coisa, vivo de música, e acho, quer dizer, eu acho que isso é importante, se alguém quer viver de música, eu acho que dá para viver de música. Tem os percalços todos aí, como a Dani falou, principalmente no caso do MPB4, que era muito ligado politicamente à vida brasileira desde o início, né? Foram momentos difíceis. Nós fomos censurados não só na palavra, vamos dizer assim, no texto, mas fomos censurados economicamente. Que eu estava explicando até, conversando com a Dani, que no começo da carreira do MPB4, logo no começo, o começo da carreira da gente foi muito, vamos dizer assim, muito mais fácil do que seria hoje para qualquer um. Se eu não poderia dizer, faz um quarteto vocal que você vai se dar bem, vai nessa aí que é uma... Não existe isso. Não tem como falar, estaria mentindo que não é assim. Logo que a gente fazia os nossos shows, eles eram proibidos pelo texto, ainda na ditadura, depois, mais para frente, continuamos a ser censurados sempre, logicamente, depois da abertura política, né? Em 1980, mais ou menos, um pouquinho final da década de 70, a coisa começou a aparecer mais, brilhar. A gente fez até um disco chamado Vira Virou, que tinha, além de ser uma música, Vira Virou musicalmente, vamos dizer assim, o texto do Clayton, que é o autor da letra, mas a gente usou isso também para ser uma virada política, uma virada de postura do MPB4, isso tudo. Mas eu estou falando que, em relação à censura, que era uma censura econômica, porque a gente bancava tudo antigamente, era fácil. A gente pensava assim, vamos pegar esse disco e vamos trabalhar esse disco lá em Curitiba? Vamos, boa ideia. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Aí cada um empinava um papagaio no banco, pedia um empréstimo, né? Quanto é que você pode pedir, tal, não sei o quê? Qual banco que você tem? Aí eu falei, tem Banco Nacional, tem Banco Bradesco, tal, não sei o quê. Acho que eu consigo uns 5 pau, eu consigo. Aí o outro conseguia mais 3, tal, não sei o quê. A gente pegava esse dinheiro, comprava as passagens de avião, alugava som lá no teatro. Quer dizer, existiam uns patrocínios, não, na época seria uma permuta, né? O cara dava um restaurante pra gente comer e tal, então você chegava na cidade, montava o show, a gente mesmo, sem ninguém. Chegava lá, fazia uma semana de show, coisa que não se faz mais nada disso, não existe temporada. Essa coisa, inclusive, a gente está pensando em voltar a fazer no Rio, peitar isso, entende? De fazer temporada, chegar num teatro e ficar 5 dias. Porque hoje em dia a gente vai fazer um show, as pessoas dizem assim, eu não vou poder ir hoje, porque eu posso ir. Não, esse show que nós fizemos 60 anos, ficamos quantos meses, desde janeiro, ensaiando, gravando, não sei o quê, montamos show, um dia. Não tem mais. Quem não viu, não viu. Então essa coisa a gente ia, fazia isso tudo e voltava com dinheiro. Sim. E vivia disso. Hoje em dia é impossível. Sim. Então tem essas coisas todas que, ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem muito mais... vamos dizer, tem informação para tudo, né? Você hoje, possibilidade, tem a possibilidade, mas aí a gente volta com as dificuldades com relação às empresas, aos patrocinadores, tá? Essa coisa toda, que para um conjunto longevo como o MPB4,
não é tão fácil mais, entende? É difícil essa coisa do patrocínio. Então, esse show que a gente montou de 60 anos, não teve nada. Botamos o nosso dinheiro lá antes, o nosso trabalho na raça, e agora a gente vai tentar buscar o nosso. Não. Então, eu queria... uma temporada longa, porque muita gente Pois é, mas teria que ser isso. Mas não tem como fazer uma temporada longa, não existe isso. Mas aí a pergunta de sobreviver de música, eu acho que tem que sonhar mesmo. Tem que sonhar. Isso aí não é dizer, então é difícil, não vou fazer. Não, tem que sonhar. Nós sonhamos muito, nós quatro, nós ficamos vendo Elis Regina e Jair Rodrigues no programa Fino da Bossa, a gente dizia, nós vamos cantar nesse programa. E aí a gente foi para São Paulo e chegou lá, 4 Jacu de Niterói lá, carregando a malinha, fomos de ônibus da Cometa, não tinha negócio de avião não, fizemos um show em Niterói, se chamava assim, Até Logo, que era um show que eles iam dar dinheiro, quer dizer, a gente pegava o dinheiro do clube lá da venda do show, comprou as passagens, e era um show para ajudar o MPB4, né? Ninguém sabia direito o que era MPB4 em Niterói, ele estava começando, né? Mas chegamos em São Paulo logo, 3 dias que nós fomos em São Paulo, nós fomos cantar no Fino da Bossa, junto com Elis Regina e Jair Rodrigues. Quer dizer, essa coisa não acontece para qualquer artista, entende? Para qualquer grupo que de repente teve essa oportunidade que a gente pegou muito bem, e os festivais eram muito importantes. Hoje em dia não existe mais festival, não tem como fazer festival. Festival que eu estou dizendo, aquele festival que mostrava, né, aquele formato de mostrar o compositor novo, mostrar a música nova, não existe mais isso, né? Hoje em dia a barra é pesada para botar uma música para tocar em algum lugar, é difícil. É mais ou menos isso. Mas muita inspiração, né, Dani, que é o que você falou, a gente acreditou, a gente se permitiu sonhar. E essa capacidade de sonhar, eu acho que é algo que a gente precisa realmente incentivar que todo mundo resgate, né? Porque, por N razões, a gente está perdendo essa capacidade de sonhar. E isso é que realmente faz com que a gente consiga realizar aquilo que a gente deseja, né? Exatamente. Então, essa história é uma história muito inspiradora, porque efetivamente foi isso que aconteceu. Vocês se permitiram sonhar e acreditaram que era possível. E está aí, 60 anos de história. E também com as dificuldades todas, né? Que tem que ficar claro isso, claro, né? Para em qualquer setor, né? Você sonhar com uma coisa e querer, eu quero ser engenheiro. Tudo bem, você vai ter que ter uma formação para ser engenheiro. Sim. Eu quero ser músico de orquestra, vai ter que entrar para uma escola de música para aprender. Não tem jeito, tem que ter o certo. Eu sou um autodidata, eu não fiz nada disso com a música. Fazia quando as coisas normais, né? Quando eu estudei engenharia, tudo bem, vestibular, foi muito difícil e tal. Mas eu depois virei um autodidata. Hoje em dia, viver de música no Brasil não é que seja difícil, é como qualquer outra profissão. Mas eu digo o seguinte, quanto mais preparado estiver, melhor, né? Isso aí... Eu lamento um pouco, assim, no meu caso, não ter estudado mais. Eu acho que precisa. O estudo, a formação ajuda muito o talento, né? Você pode ter um talento, mas se você tiver uma formação boa na sua profissão, você vai ficar melhor. Tem até que a realização, ela vem do sonho com a ação, né? Exato. E eu acho que isso até... talvez vocês fizeram isso empiricamente, assim, né, ingenuamente, porque é isso, a gente quer tocar lá naquele festival. Então vamos pegar aqui um empréstimo, vamos fazer um show para arrecadar o dinheiro, para comprar passagem, foi para lá e tocou no festival. Então, assim, teve uma ação. Ainda que não tenha sido planejada de uma forma profissional, mas ela foi feita, né? E eu acho que hoje em dia a vantagem que se tem para um jovem, né, que está querendo começar, é que hoje a gente tem acesso a muitas ferramentas, né? Exatamente. Tanto na formação técnica de músico, como na formação mesmo de você transformar isso no seu negócio, né? No seu trabalho, que você pode sim. Hoje tem faculdades, tem cursos, tem formações técnicas que permite você trabalhar o seu sonho. Eu acho que é isso, assim, você não pode parar de sonhar, mas você também tem que saber trabalhar o seu sonho, porque senão não vira realização. Agora, tem isso também. As dificuldades que tem hoje,
que não tinham, quando a gente começou, que eu digo que a gente teve um começo fácil, vamos dizer assim. Foi uma sorte, mas uma coisa muito boa, porque os festivais eram assim, o que foi a novela, aqui de repente, em algum momento. As pessoas ficavam em casa, vendo pela televisão. Verdade. E era uma coisa, o show era gravado, era videotape, né, naquela época. Você fazia um show num dia, né, fazia uma apresentação, ia passar uma semana depois. O filme da Bossa era de uma semana depois normalmente era isso. E essa coisa do acesso. Hoje em dia você tem acesso a tudo, principalmente, né, para a formação. Música, hoje em dia você tem os songbooks, todos os artistas fazendo songbook, com as harmonias todas escritas, entende? Coisa que não tinha. Eu me lembro de eu ficar tirando com agulha no disco para pegar o violão e tirar a música, tirar a harmonia. Mesmo eu dava aula de violão, não sabia nada para dar aula, mas todo mundo queria ter aula comigo em Niterói, que era o único cara que tocava bossa nova, tal, não sei o quê. Mas eu tinha as pessoas chegavam lá que tinha isso, a história de você tirar a música, isso, o aluno chegava lá e dizia assim, eu queria aprender, aí falava uma música nova, uma música que a Elis estivesse cantando. Queria aprender, eu não sabia. Então, eu dizia, para a próxima aula, então, eu vou te ensinar. Lógico, tinha que ter um tempo para aquilo. Ficava uma semana com o picape assim, botando na coisa para tirar a harmonia, voltava ali, coisa e tal. Hoje em dia, você quer a música, você botar no Google, assim, bota o nome da música, aparece uma harmonia lá, que normalmente não é uma coisa bem feita, tal, às vezes não falha um pouco, mas você tem como tocar qualquer música hoje em dia. Sem dúvida. Tem que aproveitar, né? Essas possibilidades hoje estão aí postas para todos, né? Muito bem. Guedes, a gente vai agora um pouquinho além da indústria do carnaval, tá? Que você é um estudioso aí profundo. Porque essa indústria movimenta muita coisa, né? Tem outros setores que se beneficiam dela. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E como, né? E como? O Rio de Janeiro, ele tem que entender a vocação dele, por exemplo. Nós estamos falando da cidade do Rio. A gente pode expandir o que eu estou falando para outras cidades, mas a nossa vocação é uma vocação de cultura, né? Em todos os níveis, né? E quando você explora essa vocação, é claro que você tem outros atores como se fossem outras camadas, né? Então, quando você, por exemplo, tem o samba, como eu coloquei esse exemplo aqui, ele envolve diversos atores, envolve, como a Dani começou a falar, tá? A gente está falando de turismo, está falando de transportes, companhias aéreas, mas também o motorista de táxi. A gente está falando de bares, a gente está falando de restaurantes, a gente está falando de propriedade intelectual, de atividades sociais, de comunidades, de cursos, de treinamentos. Então, se você for reparar, olha a quantidade de atores dentro desse ecossistema que são alimentados pela cultura. A cultura é fundamental. Mas para isso é importantíssimo que a gente tenha, primeiro, educação, como ela falou. A opção é ter o apoio do poder público. O poder público tem que ser um agente fundamental nesse processo. E também a iniciativa privada. Eu fico muito preocupado ainda que em 2024 ainda o patrocínio, o apoio não é claramente trabalhado. Mesmo no carnaval, eu entendo que no carnaval deveria ter uma outra forma da gente trabalhar o patrocínio e o apoio. Não pode aparecer o nome da empresa no desfile da escola de samba, tudo bem, mas a gente deveria ter outras formas de trabalhar esse conceito. A cultura precisa do apoio de todos. E qual é o grande presente que ela vai dar? Toda a participação de todos os atores. O hotel precisa de um cantor na praia de Copacabana para encher. A gente teve essa situação aqui com 100% taxa de ocupação, né? Com aumento do número de voos da Azul para o Rio de Janeiro para um show de uma noite. A gente tem que entender que todos esses agentes têm que ser
coparticipantes desse processo. Enquanto não for, a gente não está explorando a potencialidade, porque nós temos um celeiro. Esse celeiro está no morro, esse celeiro está na Zona Norte, esse celeiro está na Zona Sul. Está em todos os cantos da nossa cidade, como em todas as cidades. Mas se o poder público entender a potencialidade, o quão rico é isso para o local, o território que a gente está vivendo, meu Deus do céu. Então eu acredito muito, entendo que é importante esse processo, é fundamental, mas eu acho que é momento de repensar. Eu sinto falta ainda. Se você falar o seguinte, o que hoje te deixa mais incomodado é uma falta de um planejamento de participação de todos esses players dentro da cadeia produtiva. Que ela foi trabalhada, por exemplo, em 2007, pelo Prestes, né, filho. Agora, será que não seria momento de ter um outro planejamento de como esses atores definitivamente participassem? Por quê? Porque o hotel em Copacabana está usufruindo de um Rock in Rio, de um show da Madonna, os restaurantes e bares também. Como a cidade, esse conjunto, pode se contribuir e participar desse processo? Eu gostaria muito de ver um processo desse, tá? Porque eu acredito e vejo que com o fomento da cultura diminui a criminalidade, aumenta a empregabilidade, nós vamos construir uma geração de sonhadores. Sim. Né? Porque é o que ele falou, Miltinho, a gente tem hoje todo um arsenal para facilitar a vida deles. Mas será que é tão fácil que ele deixa de lado? Fica fácil demais, né? Então a gente tem que fomentar isso. A educação, o apoio tem que ser trabalhado, como a Dani falou, desde o início, lá embaixo, nas escolinhas, ajudando. A aula mais importante que eu dei nos 2 últimos anos foram 2 encontros no Museu do Samba, na Mangueira. Eu saí de lá feliz da vida, porque eu fiz a diferença, e a gente tem que fazer a diferença a cada dia. E eu acho que a cultura é uma saída para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu acho também. Eu acho que, na verdade, a gente tem que trabalhar com o conceito das contrapartidas sociais, sabe? Porque você vê, né, o efeito econômico, a gente sabe que ele existe, que ele é grande, né? Com 100% de taxa de ocupação, restaurantes, companhias aéreas, todo o transporte público, toda a mobilidade urbana sendo ativada por conta disso. Pessoas que saem de casa, é o vendedor de cerveja na praia, todo mundo se beneficia disso. Mas aí vamos pensar, esses beneficiários, o quanto eles contribuem para a formação da cultura, né? Então, assim, a contrapartida ela tem que existir. E eu acho que, em termos de incentivo hoje, de patrocínio à cultura, a gente está falando basicamente de incentivo fiscal, né? E é o incentivo fiscal que a gente estava conversando, eu e o Miltinho, mais cedo, que ele é muito doido. Porque ao mesmo tempo que a iniciativa privada ela tem um incentivo de investir em cultura, ela usa desse incentivo como uma ferramenta de barganha de visibilidade e publicidade. Então, assim, eu poderia pegar 10 milhões de reais e investir em 10 projetos, 1 milhão de reais. Mas eu prefiro pegar esses 10 milhões de reais e dar na mão de um único artista, porque ele vai trazer a exposição de marca que eu preciso. Eu acho que isso que tem que ser repensado, os critérios. Eu acho que tudo bem você querer, né? A empresa ela tem todo o direito de trabalhar a publicidade e o marketing da marca dela. Se ela quiser colocar 50 milhões na mão da Madonna, tá tudo certo. Mas o que ela está fazendo pelo desenvolvimento da cultura local? Perfeito. Porque a Madonna, ela está sendo paga, mas ela vende lá. Maravilhosa, não tem nada contra. Mas, assim, o que a gente está incentivando localmente? O crescimento econômico-cultural da sua cidade, né, do seu território. Né? Você pensa Copacabana, que é um bairro gigantesco, mas que tem comunidades ali no entorno. Tem muito morador de rua. Né? O que a gente pode investir aqui em Copacabana, já toda essa rede hoteleira, como é que ela se mobiliza para criar? E acho que essa liderança certamente vem do poder público, que da mesma maneira que o incentivo fiscal teve que vir dele, ele tem que trazer isso como outras formas de contrapartida. Né? Mas também entendo que o poder público não pode só dar incentivo fiscal, porque a gente não pensa nisso, né? Que o incentivo fiscal é dinheiro que está deixando de entrar. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Não de uma forma compulsória, mas uma forma que você crie outras formas de incentivo. Né? Eu tenho feito uns trabalhos
voltado para outras causas, né, fome e segurança alimentar, por exemplo, que a gente buscou recentemente estudar, assim, quais seriam as outras formas de incentivo, né? Então, toda vez que eu pegasse um empréstimo no banco, será que um dos meus compromissos como empresa não é ter uma contrapartida social? Se todo hotel que pega o empréstimo no banco tivesse uma contrapartida social, o BNDES está aí, né, para fomentar desenvolvimento local. E tem uma área do BNDES que é específica para o desenvolvimento do turismo, né? Por que o BNDES então não exige que cada grande rede hoteleira que vai lá buscar um empréstimo, ela traga um projeto cultural que ela vai apoiar? Né? Então, assim, tem saídas. Sim. Tem muitas saídas, mas eu acho que da mesma maneira que você se incomoda, eu também me incomodo muito com os critérios, que não são claros, né? Essa divisão. E aí é o que gera o pior dos cenários que a gente viveu no governo passado. É de falar que a Lei Rouanet é lei que beneficia só isso, as pessoas não têm o entendimento, né? E até o Miltinho, uma vez a gente conversando sobre isso, Lei Rouanet, né, que foi muito massacrada pelo último governo, da importância disso para esses artistas. Sim, né? Mas como é que a gente faz, então, o patrocínio da Lei Rouanet chegar no MPB4 também? Né? Chegar na pessoa que está desenvolvendo um projeto lá em Vila Isabel, ou lá numa comunidade. Eu acho que está faltando critério. E tudo isso que a gente está conversando aqui, eu acho que tem a ver justamente com esse nosso tema aqui, né? Total. Porque o poder público é importantíssimo, porém a sociedade civil precisa participar dessa discussão, precisa realmente cobrar, precisa entender o quanto isso a afeta e quanto ela pode contribuir, né, com a sua opinião, com a sua ação. E por isso que a gente está nessa missão aqui, né, Dani? Compartilhando de uma forma simples com vocês um tema que hoje está nas mesas de reunião dos grandes investidores, das grandes empresas, e que a gente tem certeza que isso precisa chegar em todos, precisa realmente estar na pauta do dia de todos nós. E aí, infelizmente, né, a gente tem que se encaminhar para o encerramento. Eu sabia que ia passar rápido demais, tinha certeza disso. Sabia que a gente, imagina, pudesse ficar o dia inteiro. Então, gostaria de pedir palavras breves de vocês, que é um recado para a nossa audiência, de fato, né, sobre esse tema tão importante, vivendo de arte. O que vocês podem dar de recado para todos aqui? Que eu tenho certeza que vai ser muito valioso ouvir de vocês dois. Então, Guedes, por favor. A gente já falou tanta coisa, né? Foi tão importante esse encontro aqui, né? E convergiu tudo que a gente falou, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho que o grande recado que eu tenho existe sim, existe, o sonho pode ser alcançado, o trabalho não é simples, hoje a concorrência é enorme, hoje a gente tem muita gente tentando fazer a mesma coisa, mas se você entende que você tem condição, que esse é o seu sonho, o seu caminho, aproveite, tá? Aproveite, invista, estude, explore. Como o Milton falou agora, né? Gente, olha a simplicidade dele, né? Ele falou que teria muito mais o que aprender. Isso me chamou a atenção, né? Eu acho que não, né? Mas ele fala que tem muito mais que aprender. Então eu acho que é investir e acreditar, porque sempre é possível e o caminho é enorme, né? E com certeza quem faz com amor, com prazer, vai chegar lá. Maravilhoso. Olha, eu queria agradecer muito ao convite e quando a Dani me convidou para... Lógico que a gente conversa muito sobre isso, né? Felizmente, a Dani é muito ligada nessas coisas todas e eu sempre parabenizaria ela por tudo isso. E quando ela me chamou, que me falou, dá uma olhada lá, vê que o roteiro lá que vai ser e tal, eu vi a importância. Pensei que fosse, quer dizer, entrevista e tal, não, tudo bem, vamos lá, eu faço, não sei o quê. Mas depois de uma semana, eu acho que uma semana que você mais ou menos falou comigo, né? Eu comecei a pensar, cara, o que eu vou falar lá? A única coisa que eu tenho é uma experiência de 60 anos, exatamente como o Márcio falou, gostaria de ter aprendido muito mais, porque fui sempre um autodidata. E tentei um monte de vezes estudar, mas voltando ao objeto aqui do sonho, né? E do que a gente conversou aqui, e conforme o Márcio também observou, convergiu tudo, né? A gente falando das mesmas coisas, de repente, das mesmas preocupações
e também dos sonhos, né? Eu aqui resumo um pouco o que eu falei, que eu acho que não podemos nunca parar de sonhar. Sim. Qualquer que seja o setor, você tem que sonhar e tem que se preparar para acontecer esse sonho. Também não pode ficar esperando, né? Sim. Vamos nos preparar para continuar sonhando. Eu acho que na minha profissão, eu acho que nós sonhamos muito e agora, aos 60 anos de carreira, a gente continua sonhando. Vamos fazer o outro disco que a gente faz, não sei o que. A gente está pensando na frente, né? Como é que vai fazer? Agora vai trabalhar esse trabalho que foi realizado, vai viajar, vai para sei lá para onde, vai ir para o mundo, se for possível. Então, podemos agradecer. É verdade. De verdade, muito, muito obrigada pela presença de vocês, por tudo que vocês compartilharam e agradecer a audiência que está aqui conosco. E a gente está realmente muito feliz por compartilhar um tema tão importante que é esse, né? Sonhar e poder viver de arte, se você quiser. Então, obrigada, até a próxima quinzena, que o nosso próximo tema será posturas. Até lá!